Foto, Finstock. Descobrir o mundo com uma criança pode ser mais divertido e menos complicado do que se imagina. Só é preciso cuidar de cada detalhe para que, enfim, os dias sejam de descanso e diversão. Veja 11 dicas para levar em conta. 1. Idade ideal. Não há uma idade certa para as crianças viajarem. As companhias aéreas, por exemplo, aceitam bebês a partir de 7 dias de vida. Porém, seja lá qual for o meio de transporte escolhido para seu trajeto, carro, trem, ônibus ou avião, é imprescindível conversar com o pediatra antes de embarcar. A maioria indica esperar no mínimo 3 meses para colocar o pé na estrada. O cuidado se faz necessário devido à baixa imunidade da criança, pois ela ainda não tomou todas as vacinas, e também para evitar desconfortos com o ouvido, como em trechos de subida ou descida. 2. Vai para onde? Você pode ir para qualquer lugar com seu filho. Só precisa ter em mente que, dependendo do destino escolhido, ele poderá não ser muito bem aproveitado nem pela criança nem por você. Uma viagem para a Patagônia chilena ou Bonito, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, não é ideal para crianças de colo porque a maioria dos passeios é na natureza ou na água durante longas horas. Além de considerar o local, pense na época do ano em que você vai viajar e quanto quer gastar. Se o orçamento estiver curto, evite alta temporada e feriados, quando tudo fica mais caro. Acompanhe também a previsão do tempo para saber se vai chover, fazer frio ou calor em excesso e se há probabilidade de furacões. Quando estamos com uma criança, todo cuidado é pouco. 3. Documentos em dia. Pelo menos um mês antes de viajar, verifique os documentos da família. Revise as datas de validade de passaportes, vistos e RGS. Em viagens nacionais, é preciso apresentar a identidade ou certidão de nascimento da criança. Já nas internacionais é necessário o RG para a América do Sul, passaporte e visto caso o país de destino exija. Nem todos sabem, mas, desde novembro de 2014, dá para incluir uma autorização de viagem no próprio passaporte para que o menor de 18 anos viaje apenas com um dos seus genitores. Sem esse documento, é preciso registrar uma permissão no cartório antes de cada viagem, caso a criança vá acompanhada apenas de um dos responsáveis. Em viagens nacionais, crianças até 12 anos com um dos pais ou um parente de até 3º grau não precisam dessa autorização, basta a comprovação de parentesco. O passaporte ou RG também é necessário no check-in em hotéis. 4. Hospedagem sem surpresas. Escolher bem o lugar em que sua família vai ficar é muito importante. Por isso, informe-se sobre as atrações para crianças, confira se há banheira infantil, berço e carrinho. Pergunte sobre o estado dos quartos, se o revestimento é de piso frio e não carpete, se é fácil circular com o carrinho e como é a área de lazer. Os resorts geralmente oferecem serviço completo e disponibilizam para os pais uma copa com frutas e leite à disposição dos hóspedes durante 24 horas, serviço de babá e recreadores. Considere também a possibilidade de alugar uma casa, principalmente se a sua estada for de muitos dias, pois normalmente sai mais em conta. 5.
Keep calm e viagem com crianças tem um ritmo diferente, um pouco mais calmo, seja durante o trajeto, se for de carro, já considere parar mais vezes, seja na programação do destino escolhido. Portanto, nada de querer fazer 1000 coisas em um dia. Compre os ingressos dos parques, museus ou locais que você vai visitar com antecedência para evitar filas. Caso elas sejam inevitáveis, leve livros, lápis de cor e caderno, um jogo ou passatempo adequados à idade para entreter os pequenos. Jogos eletrônicos sempre funcionam, mas devem ser usados com moderação. 6. Drible os imprevistos antes de viajar, verifique se o local exige alguma vacina específica e converse com o pediatra para montar uma farmácia básica de viagem, com medicamentos para febre, vômito, diarreia, enjoo, tosse e alergias. Se você tiver que levar algum deles na bagagem de mão durante voos, por exemplo, precisa carregar junto a receita para ser apresentada aos agentes de segurança. Não se esqueça do protetor solar e do repelente. Evite ficar com crianças em regiões isoladas, sem hospitais ou transporte, pois até uma intoxicação alimentar pode tomar proporções assustadoras. Outro cuidado essencial é o seguro viagem. Se você vai para o exterior, não saia de casa sem ele, pois uma simples ida ao hospital pode despender uma pequena fortuna. Mantenha com você o telefone do pediatra e de hospitais próximos da região em que ficarão. 7. Mala prática. Evite levar sua casa para a viagem. Na mala despachada, coloque roupas práticas, de cores que combinem entre elas e de acordo com o clima, sapatos confortáveis, pijama, guarda-chuva, carrinho e saco plástico multiuso. Na de mão, não se esqueça de incluir um casaco para se proteger do ar-condicionado do avião, uma troca de roupa, lenços umedecidos e fraldas, caso seu filho ainda as use. 8. De olho no conforto. Deixar a criança segura e confortável é primordial durante os deslocamentos. Por isso, se o seu voo for internacional, veja com a companhia aérea se eles disponibilizam berços. Geralmente, para utilizar o acessório é necessário pagar uma taxa e a criança deve pesar até 10 quilos ou não ter mais de 2 anos. Reserve com, no mínimo, 48 horas de antecedência. Você também pode embarcar no ônibus ou no avião com uma cadeirinha ou bebê conforto, mas é preciso pagar o assento. No trem, como não há cinto de segurança para prender o acessório, a criança deve ir no colo. Que tal usar um sling? Se a viagem for feita de carro ou você alugar um no destino, é imprescindível respeitar as leis de trânsito e usar a cadeirinha ou booster. Caso não tenha levado, dá para alugar esses acessórios. 9. Alimentação a bordo. Sempre que for fazer uma viagem terrestre, tenha em mãos água, lanches, frutas e petiscos que seu filho está acostumado a comer. Assim, no caso de imprevistos, como engarrafamentos, você não passa aperto. Já se a viagem for de avião e seu filho tiver mais de 6 meses, informe-se com antecedência na companhia sobre a possibilidade de reservar menu infantil. Algumas empresas oferecem o serviço grátis e têm até opções de papinha.
A Agência Nacional de Aviação Civil também autoriza levar na bagagem de mão os alimentos que seu filho vai consumir durante o voo. A quantidade deve ser de até 200 ml por pote. Também não se esqueça de carregar na bolsa algo para seu filho beliscar na fila de uma atração ou entre as refeições. Lembre-se, nada de oferecer comidas diferentes ou exóticas. É sempre melhor optar por aquelas a que seu filho está acostumado para não ter nenhum imprevisto. Aliás, só vá a restaurantes que seguem as normas de higiene. 10. Hora do embarque. Procure sincronizar o horário do voo com os períodos de sono do bebê. No caso de trajetos longos, opte pelos noturnos e, de preferência, sem escalas. Para trechos curtos, coordene com a hora da soneca. Verifique com a companhia a possibilidade de reservar assentos nas fileiras dianteiras, mais espaçosas. Se for de carro ou de ônibus, é sempre melhor a viagem diurna em razão da visibilidade da estrada e segurança de todos. Procure sair bem cedo quando a criança ainda está com sono para que ela possa dormir um pouco. 11. Doces lembranças. Relembrar a viagem é uma delícia. Por isso, eternize os momentos com fotos e vídeos. Leve sempre uma câmera fotográfica, além do celular. Caso um falhe, você terá o outro. Fontes consultadas: Como viajar com seus filhos sem enlouquecer. Poupe Edições, Pediatra Helena Ávila que abre SP que fecha e Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Gosta do conteúdo da Crescer? Então, não perca mais tempo e baixe o app da Globo Mais para ver nossas reportagens exclusivas e ficar por dentro de todas as publicações da Editora Globo. Você também pode ler todas as matérias da revista por R$ 4,90, através do app da Crescer. Saiba mais.